E a questão, né? Como é que você vê o que, que a gente precisa evoluir, por exemplo, na questão econômica? Ah, muita coisa. Eu acho que o Brasil tá quebrado. A gente tem que entender assim, o Brasil tem uma rota de colisão e a curva de juros futuro, com as expectativas internacionais e nacionais sobre isso, já estão nessa linha. Por quê? Porque o Brasil ele tem um modelo de gastos públicos baseado em gatilhos automáticos para aumento de tudo. Então, isso faz com que os gastos obrigatórios eles vão aumentando sozinhos e ou você aumenta a arrecadação, ou que uma hora vai chegar no limite, porque a economia está fragilizada, ou você quebra, e que é o que está acontecendo. Você está indo numa rota de colisão, a dívida já está na casa dos 10 trilhões, ela está subindo e a trajetória de subida da dívida comparada com o PIB, ela está muito grande. Então, o que você precisa fazer? Uma reforma fiscal baseada na despesa, ou seja, tem que cortar despesas e desamarrar o que a gente chama de gatilhos obrigatórios de aumento de despesa. Então, a gente tem esses gatilhos nas áreas mais diversas, por exemplo, as vinculações ao orçamento de saúde e educação, que aumentam automaticamente. Você tem os gatilhos de aumento, por exemplo, para BPC e aposentadoria baseado no aumento do salário mínimo, que até faz a pessoa falar, pô, mas o aposentado, ele ganha mais no Brasil do que outros lugares do mundo. Não, não ganha. Porque o Brasil é o único lugar que aumentou o salário mínimo e você aumenta a aposentadoria. A gente inventou isso aqui. Só que quando você faz isso, você aumenta os gastos públicos de tal maneira que você tem que ter juros altos e você tem, no fim, aumentar a arrecadação para bancar isso, e aí você aumenta os impostos. Ou seja, o dinheiro que a pessoa está dando com uma mão, você tira com a outra, então é ilusório. Então o aposentado está sendo enganado. Ô, Renan, eu acho interessante, a gente já conversou algumas vezes, e eu acho interessante quando você coloca essas suas propostas econômicas, porque elas são muito impopulares. Sim. Como é que se espera vencer eleições com medidas impopulares? Falando na campanha, medidas impopulares. Porque qual é o outro caminho? O caminho que vários políticos fazem, não toca nesse assunto ou joga para depois, ou não fala isso. A gente já viu isso em campanhas passadas. Políticos que falavam contra os juros e assumiram aumentando os juros. É que eu não acho que isso é certo, né? Eu posso estar sendo meio poliana, meio iludido, mas eu vou mentir. Eu prefiro ser altamente verdadeiro no que eu tô falando. E eu não acho que eu vou perder votos avisando as pessoas, vai precisar fazer isso, só que vai ser melhor. No curto prazo vocês vão brigar comigo, mas no médio prazo vocês vão ver que eu tô certo. Você falou da questão fiscal e essa vai ser a principal questão do próximo presidente da República. Porque, principalmente pelas últimas medidas e tudo isso e mais um pouco do que vem acontecendo, existe uma bomba fiscal para 2027 qual será a sua, se eleito, qual será a sua primeira medida fiscal? A primeira? Essa. Justamente, a gente tem uma PEC protocolada. Mara, eu tô sendo assim. Até o Stuhlberger falou: olha, o único cara que parece que cometer sincericídios, quer falar a verdade sem ter medo de se machucar, é o Renan. E eu vou continuar. Então, assim, eu vou ser bem sério. Eu já tenho uma PEC protocolada. O Kim já protocolou a PEC, que é uma PEC do equilíbrio fiscal que economiza 3,3 trilhões em 10 anos. Ela já está lá no Congresso. Eu só vou pegar, vencer as eleições. Eu vou pegar um avião para Brasília. Eu vou tentar ir de carro, encontrando as pessoas na rua. Ei, ganhei, que bom, que delícia, que legal. Vou até Brasília. Vou sentar numa mesa, vou chamar os presidentes dos partidos, vou chamar as lideranças bancadas. Eu ganhei, eu preciso passar essa PEC agora. Eu vou fazer tudo o que for necessário para passar essa PEC agora, porque isto aqui vai tornar o Brasil um lugar viável do ponto de vista econômico. O que diz a PEC? A PEC, aí muitas coisas. Ela tem uma reforma previdenciária embutida, paramétrica, mas tem. Ela tem embutida as desvinculações e desindexações, ou seja, que ela elimina gatilhos de um salário mínimo para aposentadoria e BPC. O salário mínimo ele vai poder aumentar mais e mais. A pessoa vai sentir o ganho real do salário mínimo. Que é maravilhoso. Para o trabalhador, isso aqui é uma notícia fenomenal. Fenomenal. Para aposentado também, tá? Porque ele vai parar com a ilusão, tipo, aumentou minha aposentadoria, tudo bem, mas a carne aumentou mais. Então a gente vai conseguir controlar os gastos e isso vai ter um efeito benéfico para aumento de preços. 3. Vamos mexer em renúncias fiscais, especialmente no topo. A gente tem, por exemplo, a Honda na Zona Franca de Manaus, tem 16 bilhões de renúncia fiscal. Uma empresa. Nós vamos mexer no alto funcionalismo. Então, só aqui, eu estou falando aqui um escopo de uma reforma muito profunda. Que precisa ser feita reforma administrativa. Ela mexe com as carreiras. Assim, estou falando aqui da reforma mais ambiciosa do Estado a ser feita, e ela vai precisar ser feita entre novembro, dezembro e janeiro. Eu preciso passar ela já na transição. Então, ela é a reforma mais ambiciosa para a gente colocar o Brasil no lugar. Porque eu não vou poder, nem eu, nem nenhum presidente vai poder assumir o Brasil sem ter endereçado a questão fiscal da maneira correta. Porque enderecer a questão fiscal, eu só vou poder cuidar em termos de matéria econômica, olha só que legal.
em ter segurança jurídica para que os investidores nacionais e internacionais possam colocar o dinheiro deles aqui, e reformas de competitividade na área trabalhista, trazer os investimentos para a parte de infraestrutura de transportes e infraestrutura de energia, para baratear o tal do custo Brasil, e aí eu posso instalar a empresa. Aí o trabalho do presidente passa a ser um trabalho normal. Hoje o trabalho nosso é tipo, tem que correr com uma reforma, tô desesperado porque vai quebrar, a gente está sempre às vésperas de quebrar. Com essa reforma, a gente não fica mais às vésperas de quebrar, muito pelo contrário, a gente vai para um caminho, que é o meu sonho, de chegarmos a um dia a um déficit nominal zero. Olha que coisa maravilhosa, coisa de país de primeiro mundo, a gente estava vendo a Noruega do Haaland, é coisa de Haaland, Noruega do Haaland. O país já teve déficit no governo Lula. Déficit nominal zero. Eu sei que mas ela precisa ser política no de Estado. Segundo, mas já teve no primeiro, Tem, segundo, porque ele manteve... quando o Palocci era ministro. Ele manteve o tripé da época do Fernando Henrique e aumentou a arrecadação porque a economia cresceu. Veja só, eu quero ir. Tem do Pedro aqui, ele queria saber a proposta do Renan para a reforma tributária. Você vai manter do jeito que está? Ele pergunta. Aí ele fala do CBS, do IBS, do IVA, imposto do pecado. Fala para nós aí, Renan. Bom, vamos começar pelo imposto do pecado. Eu acho absurdo o imposto de pecado em vários setores. Para começar, a ideia da gente não poder ter... Eu gravei agora lá no Sul, conversei com o pessoal da indústria vinícola. O Brasil, que tem todo o potencial de ser exportador de vinho e também de consumir vinho brasileiro de qualidade aqui. O vinho da Serra Gaúcha, o vinho da Serra Catarinense são ótimos. São Paulo está produzindo vinho bom. Só que o custo Brasil e essa tributação imbecil faz com que produtos finos com valor agregado não consigam se estabelecer aqui. Isso é uma loucura. Então, o imposto do pecado, em muitas áreas, tem que simplesmente desaparecer. Segunda coisa, eu gosto do modelo da reforma que foi feita. A reforma que foi feita não é ruim. O problema é que ela teve tantas exceções e tantas distorções que ela volta a ficar complexa e que ela ficou com uma alíquota muito alta. A alíquota geral está alta. Só que eu tenho que avisar para todo mundo que está nos ouvindo. Meus amigos, a alíquota geral está alta também porque os gastos do governo federal e dos governos estaduais são desumanos e irracionais. Eu vou precisar cortar gastos que aí eu posso, e essa alteração que eu quero fazer, eu quero vincular gatilhos para a queda dessa alíquota. A alíquota está absurda. As pessoas têm que pagar menos impostos aqui. Vai ser assustador. Outra coisa que tem é essa coisa de você destacar o pagamento já na nota, então logo você emita a nota. Isso vai quebrar o fluxo de caixa das empresas. Nós temos que ser amigos. Eu acho que tem que ter, tá, um regime quase de recuperação das empresas brasileiras, em que o pagamento do IVA, vamos botar assim, ele será feito no regime de caixa e não no regime de competência. Regime de competência, assim, emitir a nota, pago agora. Se a nota fiscal é de 100 mil reais e eu vou ter que pagar 20 e tantos mil reais de imposto, hoje, nesse regime, você tem que destacar os 28 mil pagados uma vez. Pô, mas e o fluxo da empresa? E se a empresa está recebendo em 30, 60, 90? Ora, então vamos pagar o Estado em 30, 60, 90. Temos que. Porque não é um relato. Olha, isso. O que isso faria para uma empresa? Quando eu fui empresário, o que eu sonhava, por que não me cobra no regime de caixa? Cobra no regime de caixa. Mas não, o Estado ele quer receber no regime de competência, né? Eu acho isso. É um péssimo amigo, né? Você não tem segurança, você não tem infraestrutura, energia cara, e ainda quer receber à vista e não quer saber. Eu acho isso de uma desumanidade com o empresário que é assustadora. Principalmente com o pequeno empresário. Muito. A ideia de que um político ele executa orçamento, ele vem lá de um período meio coronelista que tem, em que o político, o deputado, ele tinha que entregar coisas para as pessoas. Então já é uma distorção oriunda de um período em que as pessoas dependiam do político para sobreviver. Hoje, nos lugares mais pobres, as pessoas ainda dependem do político para sobreviver. Por isso que existe a emenda em que o deputado aparece e fala: estou te dando algo. Aí a pessoa, nossa, muito obrigado. Isso não é função de um legislador. Isso não tem nada a ver com a função do legislador. Entretanto, isso está tão arraigado na cultura da política que se eu falar que eu vou chegar lá e vou acabar com isso, eu estarei mentindo para vocês. É igual falar, eu chegarei lá e vou acabar com o fundo partidário e fundo eleitoral de uma vez. Eu não tenho ainda as condições. Pode ser que no meio do mandato eu tenha condições para alterar isso. Mas de início eu não vou ter. O que eu vou fazer, que eu acho que é a melhor coisa, é disciplinar o uso disso. Que é a minha famosa, que é o tema que eu mais venho tratando, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial. O Fernando Henrique tinha passado no final do segundo mandato dele a lei de responsabilidade fiscal, que obrigava os entes federativos a resolverem a questão fiscal dos seus estados e municípios, porque até os anos 90, vocês vão se lembrar, era o comum, mesmo São Paulo, todos os municípios, não pagar as contas. Eu dei calote nos fornecedores no final do ano, dei calote nos funcionários e dane-se. Você conseguiu disciplinar isso, melhorou muito essa situação no Brasil. É verdade. Agora, a gente precisa agora de fazer assim, beleza, vocês não vão estourar as contas o tempo todo. Que tal agora vocês trabalharem? Que é a lei de responsabilidade gerencial, em que nós vamos estabelecer políticas de metas para todas as áreas. E um município só pode receber emenda caso ele esteja batendo essas metas. E essas emendas só irão para políticas públicas qualificadas para a execução dessas metas. Ou seja, você não vai poder mandar uma emenda para fazer uma praça à toa. Olha, eu preciso aumentar minha meta aqui de cobertura, de fornecimento de água. Ah, é fornecimento de água? Água potável? Eu tenho 10% de água potável, eu preciso terminar o ano, quer dizer, terminar meu mandato com
30%. É 30% a meta? A emenda vai vir para cumprir isso. Ponto. E aí você cria uma competição em que o município que bate mais metas, ele pode receber mais emendas. E o município que não bate metas, aí o prefeito fica inelegível por 8 anos. Esta é a revolução administrativa que o Brasil precisa. Isso é inspirado em coisas que o Japão faz, em coisas que a China faz. E eu não estou olhando, que isso, eu estou olhando assim, funcionou, vou copiar. Ponto. E isso precisa ser trazido para o Brasil. Porque a gente tem muito prefeito no Brasil, a gente tem muito político no Brasil, e ninguém ali está focado em trabalhar, estão focados em show do Wesley Safadão. Quer dizer que as coisas boas você vai manter. Quer dizer, se políticas para você copiar ou manter coisas que funcionam. É ultra pragmático nisso. A primeira coisa é que muita coisa, assim, não. Tá tudo errado. Né? A gente tem alguns modelos de sucesso, por exemplo, os modelos inspirados no que o Ceará começou a fazer e que hoje tem os melhores rankings de desempenho escolar no Brasil, que é premiar, em resumo, as escolas que vão melhores, os diretores das escolas que vão melhores, punir ou trocar os que vão piores. Legal, eu acho funcional, só que tem alguns pequenos problemas. Nós temos que adotar de maneira obrigatória o método fônico no ensino fundamental. É um absurdo, é um assinte a gente não adotar uma política pública baseada em evidência para a alfabetização. A gente adota modelos alternativos de alfabetização, inspirado no modelo inglês que não funciona. A Inglaterra já abandonou ele há décadas. Foi quando a Inglaterra afundou nos rankings internacionais e a gente está adotando isso. É uma loucura. Eu nem vou entrar em brigas ideológicas. Eu acho que o método de alfabetização, por exemplo, do Paulo Freire para adultos é legal. Para crianças, não. É método fônico, é só método fônico. Obrigação de método fônico. Restituir a autoridade do professor em sala de aula. Proibir progressão continuada. Agora estavam lá o pessoal do Pará comemorando que tem 99% de aprovação. Eles estão em 26º no ranking do Enem. 26º, num país de 27 estados. Não, mas ninguém reprova. Que beleza, hein? Vamos ficar se iludindo com isso. Proibir celular em sala de aula. Proibir redes sociais para crianças até 14 anos. Proibição total e completa de rede social. Não tem que ter contas de redes sociais, porque isso está tirando a atenção da criança para aquilo que interessa dentro e fora de aula. Prêmios com metas de desempenho para os diretores e para os professores, bônus por desempenho dos professores baseados em provas anuais que vão acontecer. Essas provas anuais também vão medir quem são os melhores alunos e eu vou substituir o pé de meia por um programa que vai selecionar os melhores alunos, tirar as melhores notas. Tirou as melhores notas, você vai ganhar prêmio em dinheiro para você e para sua família. E o governo estadual, os governos municipais têm que prover não apenas esse prêmio em dinheiro, como viagens. Nós temos que ter vai ter uma viagem para você conhecer onde o Brasil foi descoberto. Você quer participar de uma feira de ciências lá fora? O Brasil vai investir nos melhores alunos. Você tem que criar uma cultura de excelência. E isso também vai pegar esses melhores alunos, e se esse melhor aluno que estuda numa escola pública, num lugar mais humilde, fala assim, esse cara tem um bom desempenho, tá? Ele tá no top 5%, vamos matricular ele na melhor escola ou do município ou do estado, para esse garoto ou garota concorrer em igualdade de condições no vestibular com um aluno de uma escola particular. Que aí eu resolvo até a questão das cotas, porque eu tenho que investir essa pessoa na base. Nós temos que criar um modelo educacional baseado nisso, em estímulos em fazer a família se juntar à atividade escolar, porque isso aqui uma das red pills em que o eleitor vai ficar bravo comigo. O brasileiro não gosta de educação, ele não liga para educação. E as famílias mais humildes ligam ainda menos. Por quê? Eu já até falei isso com outros programas. Em geral, elas têm uma presença maior de mães solteiras, não há o pai próximo, a mãe tem que trabalhar o dobro para poder sustentar aquela criança, não fica próxima da criança, ela acha que a escola, tá alimentando bem, a maior preocupação das mães é merenda, não consegue nem olhar e o desempenho do meu filho? Será que meu filho está sendo alfabetizado a contento? Será que ele está tendo a presença? Ela não consegue, não dá. Então a gente vai ter que criar um estímulo que faça a mãe, ver ela que está ralando, se sentir amparada e estimulada a estar próxima da criança, porque a criança vai ter um prêmio pecuniário em ir bem. Aqui, no fim, a ausência paterna vai ser suprida pelo bom aluno. O bom aluno supriu o que, infelizmente, a figura do pai ausente não faz. E eu acho que isso pode gerar uma revolução num país como o nosso. E eu estou só falando de educação básica, tá? E se alguém do partido anunciar, o que ele faria? Houve um rapaz que estava anunciando o Bet lá no Rio de Janeiro, ele foi tocado para fora na campanha. Assim, é isso, assim, eu acho isso muito ruim. E veja, as pessoas levam algumas discussões para o campo principiológico, do tipo, Renan, mas você quer controlar a liberdade das pessoas, as pessoas fazem o que quiser com o dinheiro delas. Sim, se você estiver na Inglaterra, eu acho que essa é uma discussão meio vazia, mas nós não estamos na Inglaterra. Os ingleses são viciados em apostas, né? Essa cultura veio muito dos ingleses. Nós estamos num país muito pobre.
Muito, muito pobre, em que o poder de agência das pessoas é mínimo e que as pessoas elas caem nos estímulos mais vazios e estúpidos possíveis, de carrosséis online a apostas. Nós não estamos ganhando. Eu quero entender o que o Estado brasileiro e que a nação brasileira, o que o povo brasileiro ganha com um brinquedo que você perde na maioria das vezes, e aí um dinheiro que está aqui, ele entra num duto e ele vai parar num paraíso fiscal. Você vai falar, mas Renan, o Yashen, que o cara comprava da Shein, bom, vinha um produto que em alguma medida atendia uma satisfação da pessoa ou aumentava a produtividade dela, como por exemplo um eletrônico, e do outro lado ia o dinheiro. Aqui não, você só tem um software e um dinheiro sai daqui e vai parar num paraíso fiscal. Eu não consigo ver nenhuma utilidade pra gente nisso. Nós não ganhamos nada em educação com isso, nós não ganhamos em produtividade, não há ganho. Ah, mas a pessoa tá... Não, a pessoa está viciada. Igual fala, pô, o crack é nós temos que ver o lado positivo do crack. Não tem lado positivo nisso. Olha, o Michael, geopoliticamente, como pretende lidar com o expansionismo americano e sionista no mundo, principalmente na América Latina? Eu não falo com essas coisas de sionismo aí, porque isso, em geral, ou é um doidinho de direita ou um doidinho de esquerda, tá? O expansionismo americano, ele é uma consequência de um mundo que está vivendo um novo modelo de Guerra Fria. É uma briga que nós veremos nas próximas décadas entre China e Estados Unidos. E os Estados Unidos, por doutrina interna, ele vê a América, o continente americano todo, como uma reserva estratégica própria. Por isso que o governo Trump já está falando da Groenlândia à Patagônia, do canal do Panamá a retomar a influência sobre a Venezuela. Eles estão retomando a influência deles no continente inteiro. Vocês podem pegar as notícias, ele está arrumando briga com o Canadá, ele está falando sobre armamento no Alasca, ele falou do canal do Panamá, ele falou do continente como um todo. Portanto, os Estados Unidos vão querer ter um controle maior sobre o continente. Isso é um dado da realidade. O Brasil poderia ter, nos últimos 30 anos, feito a lição de casa para se tornar uma potência na América do Sul, de modo a ter condições de peitar os Estados Unidos numa posição melhor. Não estamos nessa condição. A gente ficou apoiando a Venezuela. A gente adotou um caminho, me desculpe, imbecil, tosco. O Brasil está fragilizado em termos militares, fragilizado em termos econômicos, completamente dependente da China. E aí vem os Estados Unidos falar, ó, vai ter que sentar aqui. E aí a gente está numa posição frágil para negociar. Só que Deus... Porque essas coisas você só vai explicar de maneira de vida. Nos deu as tais terras raras, que é a 15º passaporte para o sucesso que a gente tem ao longo da nossa história. Os Estados Unidos, esse é o exemplo que eu preciso dar, eu estou dando sempre, para fazer um F-35. O F-35 é um avião, mas é mais do que um avião. Ele é uma base operacional de guerra americana multiuso. Cada avião F-35 vai 500 quilos, ou melhor, meia tonelada de terras raras na composição dele. Seja nos instrumentos ópticos, seja nos ímãs internos, seja nos componentes catalíticos, tudo. Tudo isso vem da China. E a China agora, nessas brigas comerciais, você diz, eu acho que eu não vou te fornecer isso, meu irmão. Estados Unidos, estão em pânico. Eles estão em pânico. E aí eles precisam extrair, processar e produzir componentes com terras raras. Esse é o status atual dos Estados Unidos. O Brasil tem 20% das reservas mundiais. Então os Estados Unidos precisam do Brasil. E aí nós podemos agora sentar numa posição minimamente decente para construir uma relação com os Estados Unidos, mas não só com eles, com a Europa. A Europa também precisa de terra rara. O Japão, que está se reindustrializando e se rearmando, vai precisar de terras raras. Taiwan precisa. E aí nós construímos parcerias internacionais sólidas com troca de tecnologia, com parcerias de longo prazo com as nações. Eu conversei com europeus, com diplomatas europeus agora nas últimas semanas, falando disso. Precisamos ter troca de tecnologia e o primeiro mundo entendeu o Brasil como um parceiro de primeira ordem, um parceiro geopoliticamente falando de primeira ordem. Índia, a mesma coisa. Entender o nosso papel junto à África, tá? Que eu acho que o Brasil vai ter que ser meio que o irmão mais velho da África para muita coisa. E nesse sentido, é um realinhamento internacional. Porque naturalmente a China não vai querer que o Brasil seja a base para a criação de uma indústria de terras raras concorrente da dela, que faz 90% da produção global. Isso para ela é um problema. Ao mesmo tempo eu dependo do comércio com a China. Então como construir essa dança? É a dança que precisa ser construída. Não é uma dança fácil. Definitivamente não é a dança dos alinhamentos automáticos que o Lula faz com a China, nem que a família Bolsonaro faz com o Trump, que não é nem com os Estados Unidos, é com o Trump. Não é os alinhamentos. É um alinhamento sofisticado. Aí vocês desculpam. Eu sou mais inteligente, mais sofisticado do que os demais candidatos para isso. E mais modesto.